Olá, alunos. Meu nome é Vanderlei, sou professor do curso Oficina de Química. Bom, hoje, a pedido de uma de nossas alunas, iremos trabalhar com algumas questões do Enem de Química Orgânica. Muito cuidado, Química Orgânica é um assunto que, em geral, os alunos acham que é fácil. Cuidado que não é bem assim. No Enem, as questões de orgânica são questões pesadas. Às vezes aparece uma questão fácil, como uma questão uma vez que cobrava acerca do carbono quaternário na estrutura de nanocrítico. Uma questão bem fácil, bem simples. Mas, em geral, as questões do Enem não são tão simples. Não são questões que você vai ler e logo de imediato você vai conseguir encontrar a resposta. Vamos analisar aqui, a princípio, uma questão que foi do ano de 2015 da prova do Enem. O Enem 2015. A questão nos fala o seguinte: o permanganato de potássio é um oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o permanganato é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Bom, a questão está me dando uma dica. Permanganato utilizado na obtenção de ácidos carboxílicos. Mas vamos lá. Os produtos obtidos na oxidação do alceno, representado em solução aquosa, são... O que é que acontece? Como o próprio texto nos falou, o permanganato de potássio é um agente oxidante muito forte. Essa questão é de reações orgânicas e fala das reações de oxidação de alcenos. Nesse caso aqui, haverá quebra dessa ligação dupla e eu tenho que observar o seguinte: a classificação desses carbonos. Como esse carbono é secundário e esse carbono também é secundário, haverá a formação de ácidos carboxílicos. No caso, o que é que vai acontecer? Eu terei a formação desse ácido carboxílico e terei a formação desse ácido carboxílico. Ou seja, daqui para cá eu tiro a estrutura de um ácido e daqui para cá, com dois carbonos, eu tiro a estrutura de outro ácido. Esse ácido aqui seria o ácido benzoico. E esse ácido aqui seria o ácido acético. É encontrado no vinagre. Porém, o nome oficial é ácido etanoico. Então, a proposição que nos fala ácido benzoico e ácido etanoico é letra A. Ok? Vamos à próxima questão. Bom, vamos agora à próxima questão. A questão foi do Enem do ano de 2014. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A forma que se enquadra nas características da molécula investigada é... Bom, então vamos lá analisar com calma. O que é que eu preciso determinar na estrutura dessas moléculas? Primeiro, a molécula precisa ser quiral. Bom, para que uma molécula seja quiral, ela vai ter que apresentar na sua estrutura um átomo de carbono quiral. O que seria um átomo de carbono quiral? Um átomo de carbono quiral é um átomo de carbono saturado que vai apresentar os quatro grupos, ou seja, os quatro lados, as quatro continuações da cadeia, todas diferentes entre si. Ou seja, X tem que ser diferente de Y, que tem que ser diferente de Z, que tem que ser diferente de W. Então, os quatro lados não são os quatro átomos, são os quatro lados, as quatro continuações da cadeia tem que ser diferentes, beleza? Então, isso é uma coisa que eu vou procurar. Carbono quiral na estrutura do composto que eu estou analisando. Vamos lá. Então, eu preciso encontrar moléculas quirais que apresentem na sua estrutura uma cadeia insaturada, heterogênea e ramificada. Vamos tentar analisar cada uma das proposições e ver o que não consta em cada uma delas. Então, vamos lá. Eu quero estruturas insaturadas. Bom,
Esse pedacinho aqui, ó, ele está me representando uma insaturação. Por que uma insaturação? Porque o carbono tem que fazer sempre 4 ligações. Então, nessa parte aqui, esse carbono é insaturado. Então, beleza. Essa molécula aqui também apresenta insaturação. Essa estrutura também apresenta, mas essa de cá, ó, não tem insaturação na cadeia. Lembrando que insaturação é ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, a dupla octane aqui na estrutura da amida, do grupo funcional da amida, eu não conto, eu só conto insaturação entre carbonos. Então, por insaturação, ó, eu já estou eliminando essa cadeia aqui. Essa estrutura aqui é a representação do anel aromático, do radical aromático, do fenil. Então, se é aromático, vai ter insaturação na estrutura. Bom, então por insaturação já fiz algumas eliminações. Heterogênea, tenho que ver uma cadeia heterogênea. Para a cadeia ser heterogênea, ela tem que apresentar heteroátomo. Tem que ser um átomo diferente do carbono entre carbonos na cadeia. Então, ó, o nitrogênio vai estar entre carbonos, confere. Aqui também estará entre carbonos, mas aqui não. O nitrogênio não está entre carbonos. Já que esse grupo funcional, ó, ele vai ser da seguinte forma. Dupla O e aqui o N. No caso, como tem NH2, não tem um carbono aqui para que eu diga que esse nitrogênio funcione como heteroátomo. Então, essa cadeia não é heterogênea, eu já faço a eliminação de mais uma estrutura. Aqui tem heteroátomo, essa continua. Vamos lá, o terceiro critério é que a cadeia seja ramificada. Para a cadeia ser ramificada, tem que aparecer uma ramificação de carbono. Tem que ter um carbono terciário ou quaternário na estrutura do composto. Vamos lá. Aqui, ó, isso não é ramificação, isso é grupo funcional. Então, eu elimino mais uma. Aqui é ramificação. E aqui também eu posso considerar como sendo ramificação dessa cadeia. Então, por enquanto, eu tenho essas duas aqui que ainda não foram eliminadas. Agora, o ponto-chave vai ser isso aqui, ó. Descobrir qual delas vai apresentar um carbono quiral. Bom, carbono quiral tem que ser carbono saturado. Então, aqui no anel aromático, vai acontecer que todos os carbonos aqui dentro sejam carbonos sp2, carbonos insaturados. Então, aqui nenhum deles é quiral. Esse carbono também faz ligação dupla, eu não posso analisar. Esse seria o único carbono saturado da estrutura. Porém, aqui tem hidrogênio, tem grupos que se repetem. E eu não posso ter nenhum grupo repetindo na estrutura de um carbono quiral. Então, elimino essa estrutura aqui. A resposta certa vai ser a letra A. A resposta certa vai ser a letra B. E o carbono quiral vai ser esse aqui. Por que esse será o quiral? Vamos analisar. Ligado a ele eu terei esse hidrogênio aqui. Eu vou ter o radical CH3. Vou ter todo esse lado de cá. E terei todo esse lado de cá. Eu tenho, ó, os 4 lados diferentes, os 4 grupos diferentes. Então, essa é uma molécula que apresenta uma cadeia insaturada, uma cadeia ramificada, uma cadeia heterogênea e que apresenta um carbono quiral na sua estrutura. Por isso, a resposta correta é a letra B. Ok? Vamos à próxima questão. A terceira questão agora é da prova do Enem de 2013. Citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtida a partir de algumas plantas como capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem as abelhas, essencialmente do tipo Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de 8 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6 e 2 grupos substituintes metila nos carbonos 3 e 7. O citral possui 2 isômeros, sendo o trans, o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é... Bom, o que é que a gente tem que analisar aqui? Primeiro de tudo, posição. Quais são as posições que são importantes para a gente? Aqui a questão fala de insaturações. As insaturações apresentam-se nos carbonos 2 e 6 e radicais nos carbonos 3
e 7. Outra condição é eu determinar qual dos isômeros será o isômero trans. Mas vamos devagarzinho, vamos analisar primeiro a saturação. Então aqui eu teria o carbono 1, esse aqui seria o 2, 3, 4, 5, 6. Então 2 e 6 confere. Aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6 confere. Esse aqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6 confere. Esse aqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5. Não está a posição 2, 6, eu já elimino. Esse de cá vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, por posição, eu já consegui eliminar duas proposições, posição e saturação. Vamos analisar agora os radicais. Eles têm que se apresentar nas posições 3 e 7. Então, aqui no carbono 3 tem um radical, no carbono 7 também tem, confere. Aqui o radical está no carbono 2, o radical tem que estar no carbono 3 e no carbono 7. Então, ó, elimino mais uma proposição. Aqui o radical está no carbono 3, outro no 7. Então, por enquanto, eu tenho essa proposição e essa proposição. O isômero que eu procuro é o isômero trans. Vamos analisar a posição trans. Bom, para que um composto apresente isomeria geométrica, no carbono da ligação dupla, os carbonos da ligação dupla, os ligantes eles devem ser diferentes entre si. Esse A tem que ser diferente de B e o C tem que ser diferente de D. Essa é a condição de existência. Se os grupos iguais estiverem no mesmo plano, eu tenho o isômero cis, e se os grupos iguais estiverem em planos transversos, eu terei o isômero trans. Vamos analisar o que aconteceu com essas duas cadeias agora. Então, para isso, vamos olhar como são as ligações de cada um dos carbonos da dupla, tanto nesse composto quanto no de cá. O que é que vai acontecer com esse composto aqui? Ó? Aqui eu tenho o hidrogênio e aqui eu tenho o grupo metila. Aqui eu vou ter todo esse lado da cadeia e todo esse lado da cadeia. No de cá, ó, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho o grupo metila, todo esse lado da cadeia e todo esse lado da cadeia. O que alguns podem estranhar é que nesses dois exemplos, os quatro grupos são diferentes. Por exemplo, esse é diferente desse e é diferente desse. Os quatro grupos são diferentes, isso também pode acontecer. Quando todos os grupos forem diferentes, a gente vai analisar pelo tamanho da massa. Né? Como assim pela massa? Por exemplo, se os grupos de maiores massas ou de menores massas estiverem no mesmo plano, eu terei o isômero cis. Se os grupos de maiores massas estiverem em planos transversos, eu terei o isômero trans. Por exemplo, ó, esses dois aqui são os grupos de menor massa, esse aqui e esse aqui são os grupos de maior massa. Aqui, ó, eu observo que os dois de menores massas e os dois de maiores massas estão no mesmo plano. Então, esse aqui, ó, seria o isômero cis. Já nesse caso, os dois grupos de menor massa estão em planos transversos e os dois grupos de maior massa estão em planos transversos. Então, essa estrutura aqui é a que representa o isômero trans. A resposta da questão vai ser, ó, a letra A. Tranquilo? Bom, dessa vez eu trabalhei com sugestões de uma aluna com relação às questões de orgânica da prova do Enem, para mostrar que elas não são tão simples quanto muita gente pensa que são. Eu espero agora a sua sugestão, né? A sua sugestão também é importante para as nossas próximas videoaulas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima.